Passamos oficialmente pela noite mais fria no motorhome. Está absurdamente frio. Tava voando drone e aí tinha um lobo parado na virada da estrada. Um dos nossos pneus traseiros estourou. As vistas daqui pra frente vão ser bem bonitas também. Fala galera, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês já sabem, estamos em Whitehorse, o dia tá muito bonito, tá um dia incrível de sol, praticamente nenhuma nuvem no céu, mas tá absurdamente frio. Agora, para vocês terem uma ideia, tá menos 16 graus e a sensação térmica é de menos 22. E a gente tá parado na parte de trás de um Save On Foods, o supermercado fica nesse prédio aqui, e eu tô indo trabalhar num Starbucks que fica do outro lado da rua, enquanto a Fábio trabalha em casa mesmo. A gente preferiu fazer assim e a Fábio ficar em casa, porque os tambores das portas não estão funcionando direito, estão congelando. Então por dentro as portas laterais funcionam, a gente consegue abrir de boa, mas se eu tranco o carro pelo lado de fora e tento abrir depois, é extremamente difícil. Fora isso, a nossa porta traseira está completamente congelada. Então a gente não consegue abrir nem por dentro nem por fora. E aí a gente ia tentar conectar nessas tomadas aqui para carregar pelo menos um pouco as baterias. Mas não tem como porque a gente não consegue abrir as portas de trás. Então de tempos em tempos a gente está ligando o motor para carregar as baterias. Porque o sol, como vocês podem ver, fica sempre no horizonte. E aí as placas solares geram pouquíssima energia. E como vocês podem perceber pelo movimento das pessoas e dos carros, a vida aqui continua. Independente da temperatura estar muito baixa, as pessoas precisam continuar indo no mercado, abastecendo seus veículos. Mas fazem isso, obviamente, muito mais bem vestidos, porque o frio chegou por aqui. O turno foi longo hoje, já são 9 horas da noite, menos 21 graus agora. Tá muito frio, mas o vento parou, o que é ótimo porque eu tava bem preocupado de a temperatura chegar mais próxima de menos 30 graus, menos 27, e aí a gente não conseguia ligar o carro. Hoje de manhã eu tive que bater a chave 2 vezes, ele não tava querendo pegar, então eu provavelmente durante a madrugada ia a cada 2, 3 horas ficar batendo a chave e ligando o carro para que o motor não resfriasse demais. Mas agora é bem provável que eu não tenha que fazer isso, mas ainda assim é muito frio. E aí quando a gente tá na rua, principalmente falando, a gente começa a ter uma certa dificuldade para falar. O rosto começa a ficar um pouco mais duro, é bem estranho, mas vamos ver então como é que vai ser essa noite. Eu vou preparar o nosso jantar e eu decidi fazer a comida favorita do Léo, pra combinar com o clima de hoje. Eu vou fazer uma sopa. Mas vai dizer, até quem não gosta de sopa, quando você tá falando de menos 20, menos 21, menos 22 graus, uma sopa vai bem, né? É que faz sentido, né? Cara, se tem uma coisa que eu não gosto é sopa. Prefiro comer um pão, ovo, arroz, sei lá, qualquer coisa. Mas realmente uma temperatura baixa desse jeito, acho que pede, né? Chama uma sopa. O bom é que daí fazer a sopa, ela esquenta a casa e esquenta a gente também. Olha só. E aí os problemas que as baixas temperaturas causam, a gente não consegue ligar as luzes desse lado aqui da cozinha. Desse lado também não. Também não? Não. Vixe. Mas elas voltaram a funcionar e depois pararam de funcionar. É que o que acontece é que as teclas congelam. E aí a gente consegue bater na tecla, só que os contatos dentro estão congelados. Aí não funciona. Não funciona. Não, a hora que a gente voltar pra uma temperatura normal, a gente vai ter que fazer uma geral nessa casa. Vai. Eu tava falando hoje de tarde pro Léo, uma faxina, sabe? Colocar tudo no lugar. Porque agora, como a gente tá com essa coisa de aquecedor e gás e galão de água e coisa, fica jogando as coisas de um lado pro outro e chuveiro usando como torneira. Pra você ficar bem feliz, uma sopinha de legumes com carne. Mas o cheiro tá bom. Tá bem quentinho, pelo menos. Eu acho que isso compensa, olha, qualquer coisa. E torradinhas para acompanhar. Pra mim, uma sopa tem que ter um pão acompanhando. Seja um pão fatiado ou torradas, que daí é bem melhor. Menos 23 graus agora. Acabei de pegar a nossa quarta coberta. A gente vai abrir o saco hoje à noite e a gente deixou praticamente num congelador a coberta. Tá cheio de gelo na parte de cima, porque aqui dentro, acho que dá pra ver aqui, né? É tudo gelo formando aqui dentro dessa parte em cima da cabine. Agora a gente só tem que torcer pra que não tenha congelado ou molhado, sei lá, né? Suado aqui dentro. Mas acho que não, né? É a vácuo, né?
consigo. Você é mais forte do que eu. Tá molhado dentro? Aqui tá um pouquinho congelado. Mas só a ponta aqui. Beleza. E os nossos galões de água que estavam lá na cabine também estão congelados. Mas a gente ainda consegue usar. Isso aqui é o importante. Agora a gente vai se preparar para dormir e passar a noite mais fria, provavelmente até hoje, no motorhome. Tomara que seja a noite mais fria hoje, que a gente não pegue noites mais frias do que isso. Não, se a gente pegar noites mais frias do que isso, aí a gente não fica no motorhome. Olha, as paredes estão congelando. Aqui dentro, assim, com um aquecedor tá ok. Sim. Né? Tanto que a gente não precisa botar casaco e tal. Isso, mas ainda assim é muito frio. Mas é isso, a gente se vê amanhã. Bom dia, galera. 6 horas da manhã agora, eu acordei pra ligar o carro. Fiz isso algumas vezes agora durante a madrugada, pra garantir que o carro ia pegar. E acho que isso ajudou porque o carro tem pegado de primeira toda vez. Passamos oficialmente pela noite mais fria no motorhome, menos 24 graus. Nas cobertas é bem ok, a gente não sente frio nenhum. Claro que aqui dentro começa a ficar gelado, então toda vez que eu tô acordando, eu aproveito que a gente liga o carro e liga o nosso aquecedor também. Então isso ajuda, obviamente, mas até que foi bem tranquilo. Como vocês viram aí, o nosso gás voltou a funcionar, mas a gente deve estar com o gás quase no final, então assim que as portas traseiras descongelarem, a gente vai tentar achar um lugar para encher o gás e a gente vai aproveitar para trabalhar num café, aproveitar a calefação. Então a gente se vê amanhã, que eu vou voltar a dormir. The stars convey the light, so fragile in the night. A gente tá em Riverdale, que é um bairro residencial aqui de Whitehorse. Lembra muitos bairros que a gente vê nos Estados Unidos, os carros estacionados nas driveways, as casas sem muros, mas com a diferença de que tá tudo branco por causa da neve. As temperaturas por aqui continuam baixas, então por mais que não tenha nevado nos últimos dias, a cidade continua completamente branca. E o cheiro desse lugar aqui lembra fogão a lenha. Nas driveways de algumas casas a gente vê bastante tronco, bastante lenha, que eles usam provavelmente para fazer fogo e aquecer as casas. Apesar de a maioria das casas aqui ter aquecimento a gás ou aquecimento elétrico, muitas pessoas aqui provavelmente ainda usam fogão a lenha ou acendem lareiras dentro de casa, que é muito comum aqui também. E bom, por que a gente veio parar aqui? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente passou por Whitehorse, na nossa ida pro Alasca, a gente saiu pra jantar com um amigo de infância do meu irmão, o Rodrigo, e como a gente passou por Whitehorse novamente pra poder sair do Alasca, a gente combinou de se encontrar de novo. Leva a pedal do lado, ó. Pega desse lado. Olha aí, ó. Muito italiano. A gente sempre tem uma mesa lá. Mas é óbvio. A água estava salgada como o mar do Mediterrâneo. Com o mar do Mediterrâneo. E além da janta que estava ótima, a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer as pessoas que moram com ele aqui. 2 canadenses muito queridos. E é sempre muito legal a gente poder trocar ideia com as pessoas locais, entender um pouco da sua história, da sua vida e de como as coisas por aqui funcionam. Bom dia! O Léo saiu pra mostrar pra vocês onde nós passamos a noite. Nós passamos a noite num lugar diferente hoje. E se eu bem conheço, ele já deve ter comentado que ontem à noite nós não estávamos sozinhos. A gente teve a oportunidade de não só ficar com um amigo brasileiro, como também conhecer algumas pessoas daqui. E eu preciso comentar com vocês que eu fui dormir pensando sobre, me sentindo até um pouco orgulhosa de mim, sabe? Porque eu tenho muita vergonha, acho que talvez vergonha não seja bem a palavra, mas insegurança de conversar com as pessoas em inglês. Conversar mesmo, sabe? Não aquela coisa assim de pedir alguma coisa num restaurante, fazer check-in no hotel, essas coisas assim. Mas uma conversa mesmo sobre, sei lá, assuntos aleatórios assim, aonde eu preciso falar palavras que eu não tô acostumada, expressões, forma de demonstrar sentimento, essas coisas assim, sabe? Eu tenho muita dificuldade, muita insegurança com isso. E ontem a gente conversou com o pessoal daqui, então a gente passou a noite falando em inglês e eu consegui contar situações que a gente viveu na viagem, contar um pouquinho sobre o nosso trabalho, várias coisas que eu não tô muito acostumada a falar em inglês. E isso é muito legal, assim, ver que eu tô conseguindo evoluir nesse sentido. E por perceber na prática a importância não só da gente saber falar inglês, mas também de estar sempre se aperfeiçoando e desenvolvendo no idioma, é que eu preciso falar pra você que começou a Cyber Week do Cambly. Se você perdeu a Black Friday, você tem agora uma nova e última chance de aprender inglês com o melhor preço do ano. Na verdade, o melhor preço da história do Cambly. O Cambly é uma plataforma de inglês online com tutores nativos, onde você pode aprender inglês do básico ao avançado a qualquer hora do dia. As aulas se encaixam dentro da tua rotina, dentro do teu dia
dia a dia. E você pode escolher entre planos de aulas particulares ou em grupo. Para você ter uma ideia, nessa oferta, os planos particulares estão saindo a partir de R$ 99,00 por mês e os planos em grupo estão saindo a partir de R$ 49,00. As aulas particulares são ideais para quem está focado em algum objetivo específico, como uma entrevista de emprego, por exemplo, e as aulas em grupo são ótimas para quem, como eu, quer se desenvolver na conversação, além de conhecer outras pessoas, conhecer pessoas do mundo inteiro. Na minha última aula do Cambly, eu estava conversando com a turma, com uma outra aluna que também estava participando e com o tutor, contando um pouquinho da nossa história. Eles perguntaram aonde eu estava, né, quais seriam os meus próximos planos de viagem, e eu acabei usando a mesma conversa, o mesmo assunto, o mesmo tópico com as meninas que a gente conheceu ontem. Então foi muito legal eu, na prática, lembrar algumas palavras que eu tinha dúvida, que eu perguntei pro tutor, algumas questões de pronúncia que eu sempre tenho muita dificuldade, e aí eu consegui ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de tranquilidade para conversar com elas. We've been traveling through all America. We left Brazil, went to Ushuaia, and then crossed all Americas and got to Alaska. Went to Ushuaia? That's Yeah. amazing. Yeah. What is Ushuaia? Ushuaia. It's Argentina, right? Yeah. It's the southeast tip of America. And then we drove... Did you see penguins in this Yeah. kind of animals? Yeah. Ah, that's amazing. What do you guys do on your tours? I mean, you said work. Do you mean editing videos, work, or do you have other jobs? Yeah, we create content for brands, partnerships with brands, or even for brands to use on their websites and social media. It's a little bit of You sell, everything. yeah. Yeah, and also YouTube. That is another stream of income. Nice. So that's work. You're working on your content. Yeah. It's a lot of work. Yeah, actually, it's more work than people think. Yeah. Então aproveita essa oportunidade, o melhor preço da história do Cambly para você também destravar o seu inglês. Mas corre porque essa oferta só é válida até sexta-feira. O link vai estar aqui na descrição e o QR Code vocês estão vendo aqui na tela. E agora eu vou terminar de me arrumar porque eu já falei demais. Porque em português aí eu consigo falar, né? Daí eu falo demais, como vocês já estão acostumados. E daqui a pouco o Léo vem pra gente poder resolver as coisas que a gente tem pra resolver do motorhome e ficar livre pra seguir viagem finalmente, porque os próximos dias serão bem complicados. Snow drifting down so soft and slow outside my window. I watch it go, oh, the lilac snow. O Rodrigo deixou a gente conectar o nosso carro na tomada na casa dele. Então ele puxou uma extensão lá de trás da garagem para poder dar uma carga lenta nas baterias que tava precisando. Fazia tempo que a gente não conseguia fazer isso. E como as portas estavam congeladas da parte de trás, realmente estava impossível. Mas de ontem para hoje já descongelou, então a gente conseguiu fazer isso. A gente encheu também vários galões de água na casa dele, mas o mais importante é que ele salvou a nossa vida com esses dois pneus aqui, ó. Como a gente comentou com vocês na chegada aqui, uns 90 km mais ou menos de Whitehorse, um dos nossos pneus traseiros estourou, ele abriu um rasgo no pneu, muito provavelmente porque estava muito frio e a gente deve ter pego alguma pedra no meio do caminho. E eu procurei em todas as lojas aqui da cidade, eu fui em uns 6, 7 estabelecimentos tentar encontrar um pneu, ver como é que funcionava, para pedir, quanto tempo. E o prazo mínimo que eu tinha conseguido era de 10 dias. A gente teria que ficar parado aqui em Whitehorse 10 dias, sendo que a gente tem um prazo para chegar em São Francisco, e aí ficaria extremamente complicado, a gente teria que rodar muitos quilômetros por dia, e aí a gente tem que criar conteúdo, editar vídeo, enfim, ia ser uma correria absurda. E o Rodrigo tava visitando a namorada numa cidade perto de Vancouver. Acabei comentando com ele a história do pneu. Ele foi atrás lá na cidade onde ele tava, conseguiu 2 pneus pra mim, trouxe no voo com ele, despachou os pneus como carga e trouxe pra gente aqui. Então ele salvou a gente, economizou aí uns 6 dias mais ou menos que a gente precisaria ficar esperando. Então assim, cara, mais uma vez, obrigado por ter nos ajudado com isso. Quebrou um galho gigante, além, é claro, de todo o resto. A gente espera que a gente possa se ver em breve, talvez não tão breve assim, vai demorar um pouco pra gente voltar pra cá, mas com toda certeza em algum momento a gente volta a se ver. Oh, the lilac snow tells secrets of long ago. As the lilac snow falls alone. Cabo desconectado, agora sim, a gente vai pra borracharia trocar o pneu e depois a gente tem que resolver mais algumas coisas pra poder começar a nossa viagem até Vancouver. Pronto? Vamos? Pronto. Já estou aqui no meu lugar, né? Já que o meu lugar oficial. Agora os pneus estão sentados aqui. Esse aqui tá tudo pronto. Vamos. Beleza, vamos. It's hard to stay real
Cheguei aqui na Integra Tire, que é o lugar onde a gente tentou encher nosso botijão de gás na ida pro Alasca. Não sei se vocês lembram, mas a gente encheu a água e os pneus ali. E nesse lugar aqui fica a estação para carga do propano. Eles vendem, instalam pneus aqui também. Prazo para chegar aos pneus que eu precisava era em torno de 10 dias nesse lugar aqui. Mas teoricamente o serviço para troca é first come, first serve. Ou seja, o primeiro que chega, meio que vai formando uma fila. Então eu vou ver como é que tá, se eles conseguem me atender agora, ver valores também, para já trocar isso. O pessoal já vai conseguir me atender. O motorista pegou o carro, vai levar lá pra dentro da oficina e já vão fazer a troca dos pneus. E aí eles vão colocar os novos na frente e vou colocar os da frente, um de cada lado na parte de trás, porque eles estão um pouco melhores que os pneus da parte de trás, são um pouco mais novos. E aí mais pra frente eu faço a troca desses antigos. Eles terminaram o serviço, eu não pude filmar lá dentro, mas deu certo, trocaram os pneus. Eu agora vou parar aqui do lado do posto para poder tentar encher o nosso botijão de gás. E aí é só a gente dar uma passada rápida no supermercado para seguir viagem. O serviço acabou saindo bem caro, acho que muito mais pelo fato de que a gente tem que converter. Se fosse considerar esse valor para alguém que ganha em dólares canadenses, eu acho que é um valor muito justo. Eles cobram $45 para cada pneu. Eu pedi para eles fazerem uma rotação dos pneus traseiros, trocarem as válvulas, então acabou saindo no total $338,65 canadenses. É bastante, mas é o preço. E a gente precisava fazer isso nos últimos dias. Eu tô com muita dor nas costas, porque a gente tá rodando muito e eu tô trabalhando muito tempo sentado, então eu não tô podendo forçar minhas costas. Então esse custo, por mais seja alto, acaba valendo a pena por eu não conseguir fazer o serviço. Tanque cheio, muito mais fácil quando é um tanque novo e é um tanque americano agora, né? Então, mais de boa. E custou $25,41 para encher. Tava praticamente vazio. A gente quer seguir viagem ainda hoje, pelo menos sair da cidade de Whitehorse e começar o nosso trajeto até Vancouver. Vão ser vários dias de estrada, então eu tô no mercado pra comprar algumas coisas básicas pra gente ter nos próximos dias. E eu tô focando em coisas muito simples, do tipo jogar no forno e deu, e coisas pra fazer salada, claro, sempre. Mas a gente não quer se preocupar muito em ter que ficar cozinhando pelo tempo e principalmente pela água, porque a gente ainda não tá com o sistema hidráulico funcionando totalmente. Praticidade, pouca louça pra lavar, esse é o foco. Agora eu preciso mostrar isso daqui pra vocês. Nunca vi, me contem se vocês já viram por aí azeitona recheada e empanada. Olha só. O Léo não é muito fã de azeitona, senão eu acho que eu comprava um negócio desse pra gente provar, hein? Muito diferente, muito doido. Eu vi essa opção aqui de franguinho empanado, sem osso. Tá saindo R$10,99 a caixa de 800 gramas. Porque é uma coisa bem fácil pra gente só colocar no forno e não precisar se preocupar. Suja pouca louça, é isso que importa. E eu peguei aqui também uma caixa de... é como se fossem folhadinhos, mini folhados. É o mais perto que eu achei de salgado de festa que a gente tem no Brasil. Eu vou levar também pela praticidade da gente só colocar no forno e ficar prontinho em minutos. Bom dia, galera. Ontem a gente decidiu tocar um pouco sem viagem. A gente rodou aproximadamente 180 quilômetros até a cidade de Teslin. A gente está às margens do lago Teslin. É um lago enorme que na ida a gente passou bem rápido pelo lado. As paisagens eram muito bonitas. Hoje acabou amanhecendo assim, tá tudo coberto de névoa. A gente parou na frente desse motel e restaurante. Aqui onde a gente estacionou tinham vários caminhões parados ontem à noite, então a gente decidiu ficar parado aqui mesmo. Tem algumas rest areas aqui na região, mas todas elas estão fechadas porque estão cobertas de neve. Como a gente já comentou com vocês, em algumas rest areas as máquinas não passam e a gente não consegue acessar. E as que tem próximo de Teslin aqui estão desse jeito, estão cobertas de neve. A temperatura aqui até que tá bem ok, tá a menos 5 graus. É frio, mas comparado às temperaturas que a gente tem pego aí nos últimos tempos, é uma temperatura bem suportável.
I shone bright, then my journey was over. What I sought when I ran was back where I began. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. E eu não cheguei a mostrar os pneus instalados para vocês, né? A gente acabou colocando esses pneus aqui da Nokian. Eles são pneus de inverno, por isso tá escrito WRC ali, Winter. Ele dá a impressão de que tá vazio, porque a gente tá usando uma calibragem um pouco mais baixa do que o normal. A gente normalmente usa em torno de 70 PSI, mas a gente acabou colocando 65 em todos os pneus, para ter um pouco mais de tração, caso a gente pegasse umas estradas com mais gelo. E eu confesso que não senti muita diferença com esses pneus na estrada. Como a gente já comentou com vocês, pelo fato de nosso carro ser bem pesado, isso ajuda já na tração. Então mesmo com pneus que não são especificamente para neve ou para inverno, a gente consegue dirigir tranquilamente. E conversando com o pessoal das lojas, eles também recomendavam que a gente não utilizasse pneus de inverno, porque a gente teria que fazer a troca de todos eles uma vez que voltasse para regiões mais quentes. A gente não pode utilizar por segurança esses pneus em regiões mais quentes, porque a borracha acaba amolecendo muito, e aí a gente poderia ter problema de tração nas estradas, uma vez que a gente entrasse nos Estados Unidos novamente. Mas esse pneu que o Rodrigo encontrou pra gente é um pneu de inverno, que pode ser utilizado em todas as estações. Então não tem problema, a gente pode utilizar ele o ano inteiro, mesmo em temperaturas mais altas, e é seguro, ele é feito para isso. O que eu gostei bastante dele é que os gomos parecem de um pneu AT. E eu queria ter colocado pneus AT no nosso carro, mas a gente não encontra no tamanho. E esses aí acho que seriam uma boa solução. Agora tá começando a dar uma limpada na névoa e a gente começa a enxergar a ponte aqui, ó. Tem uma ponte bem bonita para entrar aqui na cidade de Teslin. Mas é isso. Bora pegar a estrada. A gente acabou de cruzar para British Columbia, saímos do estado de Yukon, do território de Yukon, mas a gente logo já vai voltar. A gente acaba passando por uma estrada aqui que entra em British Columbia, depois sai para Yukon de novo, e aí a gente depois vai entrar em British Columbia definitivamente. E eu queria falar sobre a estrada. Não sei se dá para notar os barulhos aí de pedra. Muita gente mandou mensagem pra gente falando para cuidar, lavar o carro por baixo, porque o pessoal passa sal, joga sal na estrada para ajudar na tração dos carros. E realmente em alguns lugares isso acontece. O que o sal faz é baixar o ponto de congelamento da água. Então em temperaturas próximas de zero, quando começa a baixar de zero, isso ajuda muito, faz com que a água continue líquida e aí não forma aquelas camadas de gelo em cima da pista, que é super perigoso. Só que quando a gente começa a pegar temperaturas de menos 10, menos 15, menos 20 graus, o sal começa a não fazer mais efeito nenhum. A água vai continuar congelando. E aí eles usam gravel. Quem falou isso pra gente foi o Rodrigo. Eu imaginava que eles usavam algum tipo de pedra, alguma coisa assim, porque a gente ouve os barulhos. E aí ele explicou que eles usam gravel, que é como se fosse uma areia. E aí tem pedrinhas mais finas e pedras maiores. Então o que faz com que a gente quebre o para-brisa, que é o que aconteceu com a gente, né? Tem 2 pinicados aqui no para-brisa. É justamente essa pedra levantando no asfalto. Então eles colocam isso principalmente nos morros e em curvas para que a gente tenha mais tração. E aí mesmo que tenha gelo na pista, a gente acaba tendo um pouco mais de tração e mais seguro. E por isso 99% dos carros tem para-brisa quebrado. É impressionante, assim. Praticamente todo carro tem um trincado, ou o vidro tá realmente rachado, assim. E é justamente por isso. Acontece. Fizemos uma pausa aqui no meio do caminho, numa rest area. Essa aqui tá limpa, como eu falei pra vocês, ó, passa a máquina limpando. Então a gente consegue acessar. E aí tem lixeiras e um banheiro. A gente tá precisando esvaziar o nosso porta-pote. E a gente já tem alguma coisa de lixo também que a gente precisa jogar fora. Então aproveitamos para parar. E olha essa vista aqui. É engraçado que eu só consegui abrir esse lado aqui. Tava trancado, mas agora liberou. Esse aqui tá congelado. Não tem jeito. Olha, não é todo dia que a gente limpa o porta-pote com uma vista dessa.
A gente chegou aqui na Junction 37, aonde a gente tem que escolher se vai pegar o mesmo caminho que a gente veio pela Alaska Highway para descer até os Estados Unidos, ou se a gente vai descer em direção ao sul para Vancouver pela rodovia 37. E aqui tem um posto bem na esquina, mas o posto tá fechado. Na verdade, todas as bombas estão desligadas, tá dizendo que tá fora de serviço. A gente ainda tem combustível, a gente tem quase meio tanque, mas eu gostaria de ir abastecendo aos poucos para não correr nenhum risco, né? Mas aqui não vai dar. Mais um pouco então. Logo logo a gente já entra aqui no estado de Columbia de novo, de British Columbia. E por essa estrada agora, a gente vai começar a se aproximar da cadeia montanhosa que separa a British Columbia de uma parte do Alasca, da capital ali, e do Oceano Pacífico. Provavelmente as vistas daqui pra frente vão ser bem bonitas também. It's not you, it's me, you see. It's not love or passion. There's something desperately wrong with me. It's not fair to you, I know, and I'm sorry I can't let it go. There's something desperately wrong with me. Tava voando drone e aí tinha um lobo parado na beirada da estrada. Agora ele tá lá, ó. Tá andando pra longe da gente, mas deu pra chegar bem pertinho. Infelizmente ele não tem uma pata, mas muito bonito de ver. Olha, é o primeiro lobo que a gente viu em toda a viagem. O primeiro de perto e na natureza, né? Porque a gente tá realmente num lugar bem remoto agora, então acho que é um pouco mais fácil a gente encontrar esses animais. Mas por causa do frio e a quantidade de neve, a gente não tem visto muitos, né? Paramos aqui em Jade City, uma cidade muito pequenininha no meio do caminho. A gente parou o carro num lugar que tá marcado no Overlander, que é um RV Parking. É gratuito e tem internet disponível, coisa boa porque a gente pode baixar mapas. Tentei baixar o mapa no caminho, mas não baixou. E logo depois que a gente entrou naquele cruzamento pra descer sentido Vancouver, a gente já não tinha mais sinal. E o chão aqui, ó, é muito liso, bizarro de liso. Na rodovia não tá assim, é só realmente aqui no estacionamento desse lugar. Provavelmente pelo acúmulo de neve, como eu já comentei com vocês. Como tem bastante neve aqui, só passou a máquina dando uma limpada, provavelmente isso aqui é a camada de gelo que se formou embaixo. Então nesses lugares a gente tem que caminhar com muito cuidado, porque pra levar um tombo aqui, 2 toques. A gente fez essa parada aqui pra almoçar. Já são 4 horas da tarde. Na verdade, pelo relógio são 3 horas, mas a gente acabou de perder 1 hora. Ganhar mais 1 hora de diferença com o Brasil, na verdade. Agora a gente tá 5 horas atrás do Brasil. Antes, em Whitehorse, nós estávamos 4 horas atrás do Brasil. No Alasca, nós estávamos 6 horas atrás do Brasil. É pra dar um nó na cabeça. Mas enfim, pelo nosso relógio aí dos últimos dias, são 4 horas da tarde. Então a gente tá com fome. Paramos pra almoçar, descansar um pouco também da estrada, esticar as pernas, sabe? Se mexer um pouco. E eu vou fazer pirogue para o nosso almoço. Eu comprei pronto no mercado no Canadá, muito legal, que tem em todos os mercados. É uma coisa rapidinha para fazer, uma coisa gostosa, quentinha. Eu tenho um molho de tomate também pronto na geladeira. Então esse vai ser o nosso almoço versão economia de água e economia de tempo também, porque a gente precisa voltar para a estrada. Eu coloquei azeite e coloquei sal na panela, tô deixando ela esquentar, e eu coloquei os pirogues no forno para eles irem esquentando e acelerar um pouquinho o processo para prepará-los agora aqui na panela. Bom, galera, chegamos em Dease Lake. A gente rodou uns 115 quilômetros de Jade City. Já tava começando a escurecer, mas a gente tentou tocar o máximo que deu. Chegando aqui, a gente precisava abastecer desesperadamente. Acho que foi uma vez que a gente encheu mais o tanque, né? Colocamos 84 litros de diesel. É quase o tanque inteiro. Mas o Léo desceu pra conversar com a pessoa no posto e ele falou que não é bom mesmo tocar agora, ainda mais no escuro, porque choveu hoje o dia inteiro, então a estrada tá muito ruim.
Então, paramos por aqui mesmo. E vamos passar a noite aqui. A gente tá desde... Como é que era o nome do lugar que a gente passou a noite? Desde a noite passada, nós estamos sem sinal de internet. Então, aqui, pelo menos, a gente encontrou em uma prestação de serviço público, a departamento de transporte deles, alguma coisa assim, que o rapaz do posto também falou que a internet era aberta e que a gente conseguiria se conectar ali pra, pelo menos, baixar mapa, essas coisas assim, se preparar pra poder seguir viagem. Então, nós vamos nos despedir de vocês por aqui, no lugar onde nós vamos passar a noite, e a gente se vê então no próximo vídeo. E pra acompanhar o próximo vídeo é só você se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você fica por dentro de tudo e sabe quando sai vídeo novo aqui no canal. Não esquece de aproveitar a última oportunidade pra garantir o melhor preço do ano no Cambly. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Can't stop time for you.